Senhoras e senhores, boa noite. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, por meio da Escola Superior ESDEP, tem o prazer em recebê-los para a palestra Cumprimento de Sentença e Execução no Novo Código de Processo Civil. A realização deste evento integra as comemorações ao Dia Nacional da Defensoria Pública e ainda tem por objetivo promover a capacitação e a formação de defensores públicos, servidores e estagiários como diretriz para o aperfeiçoamento profissional e a melhoria da qualidade e eficiência no atendimento aos assistidos. Diante da expansão da Defensoria Pública, das constantes alterações de leis e procedimentos e ainda da necessidade de aprimoramento dos seus membros, a instituição tem buscado apoiar a participação em palestras e cursos com palestrantes renomados, como o Dr. Eupídio Donizete, abordando temas atuais que irão contribuir para a execução dos trabalhos da Defensoria Pública de Minas Gerais. Pedimos, por gentileza, que desliguem os aparelhos celulares ou coloquem no modo silencioso. Agradecemos o apoio de todos que contribuíram para a realização deste evento. O palestrante terá 1 hora e 30 minutos para a apresentação do tema e 15 minutos para o debatedor responder as perguntas que serão formuladas ao final. Anunciamos a composição da mesa. A Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, doutora Cristiane Neves Procópio Malá. O professor doutor Eupídio Donizete. A diretora da Escola Superior da Defensoria Pública de Minas Gerais, ESDEP, doutora Ellen Caires Teixeira Brandão. O defensor público da Defensoria Especializada na Segunda Instância e nos Tribunais Superiores Civil da Capital, o debatedor desta noite, Dr. Felipe Augusto Cardoso Soledade. E o presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, ADEP-MG, Dr. Eduardo Cirino Generoso. Para a abertura dos trabalhos, convidamos para o seu pronunciamento a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, doutora Cristiane Neves Procópio Malá. Boa noite a todos, a todas. Eu cumprimento aqui o nosso excelentíssimo doutor Eupídio Donizete, amigo da Defensoria Pública. Eu quero dizer que é uma grande honra recebê-lo aqui em nossa casa. A nossa diretora da Escola Superior, doutora Ellen Caires, parabenizar aí pelo trabalho à frente da Escola Superior, por mais um evento importante aqui da Defensoria Pública. O nosso colega, amigo também, doutor Felipe Soledad, à frente da segunda instância dos Tribunais Superiores, Tribunal Civil, cumprimentá-lo pelo excelente trabalho que tem feito, doutor Felipe, a respeito da questão do trabalho de pesquisa mesmo, à frente dos tribunais, de unificação de teses, que tem sido muito importante. O nosso presidente da Associação dos Defensores Públicos, a ADEP-MG, doutor Eduardo Cirino, em nome de quem eu cumprimento todos os defensores públicos aqui presentes, da capital, metropolitana e interior, e o nosso presidente da Associação dos Servidores, o doutor Wilton Santa Bárbara, em nome de quem eu cumprimento também todos os servidores, e, enfim, a assessoria de comunicação, aqui no nome aqui da Isabel. A minha missão hoje é abrir os trabalhos, apenas parabenizando aqui o doutor Eupídio, um tema atual, importante, diretamente ligado à atuação dos defensores públicos, que é o cumprimento de sentença e execução no novo Código de Processo Civil, e fazer a apresentação do doutor Eupídio. O doutor Eupídio é jurista, professor e advogado, membro da Comissão de Juristas do Senado Federal, responsável pela elaboração do anteprojeto do novo Código de Processo Civil, mestre em Direito Processual Civil pela PUC-MG, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade del Museu Social Argentino, pós-doutor em Direito pela Universitat degli Studi de Messina, fundador do Instituto Eupídio Donizete e do escritório Eupídio Donizete Advogados, autor de várias obras, sendo a última curso didático de Direito Processual Civil. Inclusive, diversas dessas obras estão ali à disposição de todos os defensores públicos. Bom, eu desejo
uma excelente palestra, doutor Eupídio. Dizer que a Defensoria Pública está à disposição aí de Vossa Excelência. Um grande abraço a todos e ótima palestra. Neste momento, desfaz-se a mesa e convidamos os integrantes a tomarem assento junto à plateia, permanecendo apenas o palestrante dessa noite, a diretora da ESDEP e o debatedor. E para a palestra, cumprimento de sentença e execução no novo Código de Processo Civil, com a palavra o palestrante professor doutor Eupídio Donizete. Bem, boa noite para todos, né? Uma alegria estar aqui na Defensoria Pública, agradeço imensamente o convite, cumprimento e agradeço a doutora Ellen, doutor Felipe, que estão aqui me prestigiando, o nosso debatedor, né, doutor Felipe, é sempre uma alegria. E tantos rostos conhecidos, se eu tivesse que falar o nome, eu falaria de todos, e também correria o risco de esquecer de um ou outro. Mas a satisfação maior é em razão da instituição. Eu estava comentando aqui com a doutora Érica, e cumprimento a doutora Cristiana, ela teve que sair justificadamente por causa do bebê. É sempre muito bom ter um bebê em casa. Mas a alegria maior é em razão de se tratar da Defensoria Pública, e eu sempre, na comissão sobretudo, tive muito carinho pela Defensoria. Não estou falando isso porque eu estou aqui neste momento, não. Com a minha idade, eu adquiri o direito de ser livre palestrante. Alguns são livre docentes, tal. Eu falo assim, o que eu quero a respeito de tudo, não tem problema algum com isso. A minha única restrição é meu sócio, que é um moço muito jovem, foi meu estagiário com 16 anos, 17, entrou na faculdade e foi trabalhar comigo. Aí foi assistente, assessor, e deve ter uns 30 hoje. De vez em quando eu faço alguma petição, mostro para ele, falo, você não acha que deveria cortar aqui e acolá? A última foi uma ação de improbidade administrativa. Nós assumimos como defensor. Um prefeito de uma cidade de porte médio, e aí a imoralidade era que o sujeito fretou um avião para ir encontrar a presidenta da República, aquele negócio todo. E aí eu escrevi tanta coisa, passei uns 3 dias sem... só tomando água, café, e uma vez ou outra eu tomei lá um uísque. Assim, mostrei para ele, eu falei, não, isso é ótimo. Falava coisa horrorosa. Aí ele cortou, que ele ficou fininho, ficou com as 11 páginas somente. Mas tirante a pessoa dele, que não está aqui, então eu posso falar qualquer coisa. Eu falo de qualquer um, exceto os amigos, assim, tem uns que eu não falo. Então eu pinço, assim, até no Supremo, para falar mal, eu escolho. Eu não persigo os inimigos, uma proteção cerrada aos amigos. E tenho o hábito também, um hábito eu acho que é salutar, eu só falo mal das pessoas pelas costas. Sempre assim, nunca de frente. Aprendi isso, eu convivi com ele um período assim, não diria que tinha amizade, mas com Suassuna, com Ariano Suassuna. E aí ele falava isso. Então, a Defensoria Pública, eu não estou falando para agradar, não. Na comissão, algumas pessoas me procuraram, e não é porque me procuraram também, mas eu achei que deveria defender algo assim que talvez não seja tão relevante, mas que dá uma visibilidade. Vai ter um capítulo aqui no Código, comparando, colocando, pelo menos do ponto de vista da legislação infraconstitucional, no mesmo status do Ministério Público, que hoje tem. Eu me refiro à legislação e também à advocacia pública. Nós fomos muito procurados por aquilo. Eu insistia com isso na comissão do Senado, e quem é de associação, né, o doutor Generoso deve estar muito a par disso. E depois uma defensoria me pediu até um artigo para publicar em revista. Eu escrevi um artigo, não sei onde mais, e mandei aquilo para lá. E dessa forma. No livro eu procurei também, nesse curso didático de Direito Processual Civil, agora na 20ª edição, é uma edição até comemorativa, fizeram acordo, esse negócio todo, são 20 anos. Aí eu falei, vamos escrever mais, era só meia página. Eu falei, vamos pôr o mesmo tanto de página do Ministério Público, é essa coisa. E aí escrevi ali, enfim,
tantos princípios e tudo. Até defendo umas coisas que eu acho que não, talvez não tenha nem emplacado. Eu acompanhei aquela ADI lá envolvendo a CONAMP. Acho que a relatora, se não me engano, era a ministra Carmen Lúcia. Até uma ocasião, conversei com ela, estava aqui fazendo palestra sobre isso. E eu achava aquilo um absurdo. Era na ação civil pública, para restringir. Quem é necessitado, quem é hipossuficiente. Eu comprei minha Mercedes, é brincadeira, não tem Mercedes coisa alguma. Mas suponhamos que eu tivesse comprado uma Mercedes juntamente com 1000 pessoas, e aí eu não sou hipossuficiente no sentido técnico. Era um conceito tão esdrúxulo. Inclusive eu vi alguns votos do ministro Fux, que foi nosso presidente da comissão, até comentei isso com ele. Assim, como eles enxergavam que o sujeito é necessitado, se não é necessitado, mas colocava o interesse público assim à látere, ou até submetido ao suposto interesse do necessitado. Estou falando suposto, porque como se o interesse do necessitado não fosse também o interesse público. Isso tudo. E defendi até, não sei se nesse livro está, eu devo ter tirado, era a legitimação para a ADI. E quando do advento da Constituição de 88, eu me lembro que o Zé Afonso da Silva defendia uma Constituição assim aberta mesmo. Não estou falando que qualquer pessoa pudesse questionar num controle concentrado, num controle abstrato a constitucionalidade. Mas a figura estranha assim, uma defensoria não poder questionar, e talvez até já possa, vocês me desmintam, num ADI, num sentido abstrato. Porque isso tem um interesse público relevantíssimo, e lá do texto da Constituição até dá para extrair isso. Mas, enfim, essa questão à parte, abordar o tema, assim, técnico, eu vim aqui para isso, embora ultimamente eu ando assim, é meio aborrecido, é verdade, de falar de leis, da literalidade da lei, viu, doutor Felipe? Porque não se obedece mais à lei neste país. Quando eu estudei direito, e alguns aqui também, que estudaram há mais tempo, como a gente vangloriava e tinha a lei num patamar assim, acima de tudo. Agora nada, não sei, tu saca um princípio assim e fala, é esse princípio. Eu nunca consegui entender isso. Para mim precisava restaurar, isso pode soar demodê, falei, esse cara realmente está ficando velho, ele é ultrapassado, mas restaurar o império da lei. Porque agora no Brasil é um vale tudo, a lei não vale absolutamente nada. Nossa, como eu era obediente, eu fui juiz de vara civil há alguns anos, em Uberlândia, e depois em outras comarcas por onde passei, mas era uma obediência estrita, assim, ao Código Civil. Eu fui professor de Direito Civil na Universidade Federal de Uberlândia e levava aqui tudo muito a sério. Mas nada, agora não dão bola para aquilo mais, e os tribunais superiores são os piores. Aquela interpretação, para quem atua em vara de família, mas que coisa esdrúxula, aquela do 1829, inciso 1º, e também é muito rico, assim, interpretação, mas é uma riqueza que acaba se esvaindo, assim, na miséria intelectual, tudo. As pessoas ficam criando diversas interpretações, mas com nenhuma razoabilidade. Esse artigo trata daquela concorrência lá do cônjuge casado com separação de bens, separação universal, separação total, perpassa esse tema na partilha. O que eu acho interessante disso tudo é a criação de coisas para além da lei, temas metalegais. Inclusive, não sei por que cargas d'água, na interpretação daquele artigo, eles foram em busca do Miguel Reale, que foi um autor lá do anteprojeto, e aí dá uma interpretação, nossa, como aquilo é atrapalhado. Eu tenho até dúvidas se foi ele que escreveu aquilo, ou se é algum texto pós-mortem. Eu não acredito que o Miguel Reale possa ter tirado aquela interpretação da lei. Aí vem um voto de uma ministra que eu até gosto muito, da Nancy Andrighi, mas um negócio todo atrapalhado. Agora eu vi um julgado lá do Paraná, que parece que faz justiça à lei. E estou falando isso para dizer que soa estranho em vir aqui falar de lei, porque isso não tem relevância, não tem nenhuma relevância. Se o STJ falar, isso aqui é assim, mas eles nem referem se a lei não fala, é dessa forma.
E às vezes até questiono, eu ando tendo muita dificuldade agora como advogado. Me policio, seguro muito, para falar, mas de onde o senhor arrancou esse negócio, meu senhor? Esse dia foram lá, nós somos contratados lá no nosso escritório, sempre no último minuto do segundo tempo, da prorrogação. Nos segundos embargos, eles vão lá. O senhor podia ver lá no STJ, esse caso até não estava tão adiantado, mas era um recurso especial. Olhei o recurso especial assim, mas achei aquele negócio tão fácil. Falei, meus senhores, são favas contadas, até falei para o sujeito. Já havia uma concessão de liminar, numa ação cautelar, dando efeito suspensivo ao recurso especial. Suspendeu. É de relatoria, esse eu vou falar o relator, que era Aldir Passarinho. Examinou aqui tudo. Falei, não, isso aqui não tem para onde ir. O sujeito se aposentou, mas ele me deu o voto dele, submeteu a turma por unanimidade. A turma, é isso aí. Falei, acabou, isso aqui só vai homologar. Pois estava demorando muito, 8, 10 anos, não sei já, um recurso especial. Fui lá, conversei com o relator novo, que é o Aldir Passarinho, aposentou-se. Ele falou, não, eu vou pôr isso aqui na pauta. 15 dias depois saiu na pauta, ficamos satisfeitos, fiquei tranquilo com aquilo. Mas tinha contratado, eu fui para lá. Sustentação oral, esbravejei e falei naquilo, nada, eles deram provimento ao especial, lá da outra, e pronto, e mudou aquilo tudo, e sem falar, citou 3 precedentes. Eu voltei para casa, embargo de declaração, aquele negócio, esse precedente tem nada a ver com isso, meu senhor, não faz aquele confronto que chamam aí em inglês de distinguish, e fica por isso mesmo. Você vai ficando assim, né? Eu estou numa fase assim, achando tudo muito estranho no nosso país, atrapalhado. Essa interpretação que foi dada agora, eu vi pela interpretação nas páginas amarelas da Veja, que o ministro Gilmar Mendes deu ao artigo 144 do Código de Processo Civil, a um outro artigo que eu não me lembro lá do Código de Processo Penal, e a interpretação jurídica, altamente jurídica, eu não me submeto a esses parâmetros, então acabou, eu falo, não, nós vamos embora, meu senhor, não tem para onde correr, e isso eu já falo para vocês, isso não é comum no mundo. Não conheço, é claro, todo mundo, mas aqueles países que nos servem de parâmetro, principalmente Portugal, e um pouco do direito espanhol, na França, longe dessa baboseira daqui, estão a 1000 anos-luz. Na França, para acusar a pessoa de uma improbidade ou de uma ilegalidade, eles não têm essa ação de improbidade, não estou falando que deva ter, não tem nada, aqui tem coisa demais, aí é um bloco de legalidade. O sujeito infligiu o bloco de legalidade, começando pela Constituição e vem aqui tudo. Aqui não, aqui é um princípio e não sei o quê, isso é uma coisa antiga, pessoal. Esse negócio dessa principiologia com esse nível de fixação de direito, de estabelecimento de parâmetro. Surge aí no pós-Segunda Guerra, logo depois da Segunda Guerra, e aí fala, esse parâmetro meramente legal não serve mais, porque ele é um sujeito que falou isso lá, desarrazoado, mas falou, isso aí serviu de fundamento para Hitler fazer o que fez, porque a única base é legal, mas é claro que tinha um aspecto do fundamento, né, na Constituição. E aí vem até um que era muito positivista, Gustavo Radbruch, ele escreve um livro, eu vi a versão assim em espanhol, Justiça Supralegal, mais ou menos assim, e a injustiça da lei. O sujeito não defende nada disso. O cara virou para o justnaturalismo, mas falou, há que se obedecer à lei. A lei é o primeiro parâmetro. Só lança mão de princípios quando não puder extrair ali a vontade do legislador, ou essa vontade extraída da lei for absurdamente injusta, for teratológica, e aí citam os casos lá, isso em 45, em 46, mas não sei por que desviar, isso não é assim no mundo. E tem umas pessoas que eu não estou aguentando mais ouvir o nome de alguns supostos filósofos, eles dividem essas pessoas, tem filósofos do direito, de certo se dividia a filosofia assim, tem filósofo do padeiro, não sei o quem, a filosofia do pedreiro, porque isso não tem cabimento. Como é que uma filosofia pode subdividir desse jeito?
E eu que sou da área de ciência exata, fui professor de física, de matemática, se eu começasse a comentar sobre isso, falei, mas esse cara está falando o que aqui para nós? Como é essa bobajada? Tem um que ninguém conversa a não falar o nome dele, chama Habermas. E tem um colega que eu não ando aguentando mais, ele fala, mas e o Habermas? A gente está lá tomando vinho, ele fala isso. Esse dia eu virei para ele assim, tudo em tom de chacota, é claro, falei, e quem é que mexeu no seu Habermas? Falei assim, desse jeito. E eu, na verdade, eu não estou preparado mais para viver em sociedade. Você fala para esse cara ir embora daqui então. Nem tomar vinho, Felipe, eu estou conseguindo mais, assim, com amigos. Bebo sozinho, eu gosto muito de vinho. Mas eu vou de vez em quando. Eles têm umas bobagens lá de onde eu venho daqui mesmo, viu, agora? Numa mesa de bar, o sujeito, eu estou lá tomando aqui, agora tem uns vinhos no sul de Minas, eu gosto muito daquilo, da Luiz Porto, está muito bom, estou fazendo publicidade, não ganhei nada com isso. O cara falou, não, eu pedi isso aí não. Este aqui tem 9,6 na escala de Robert Park. Eu falo, o senhor está doido? Primeiro, eu nem sei quem é esse sujeito, depois até fui ler naquela Wikipédia. O cara é americano, lá daquele extremo oeste dos Estados Unidos. Já me falaram que a cama não nos filma, mas falou, isso é um charlatão de primeiro. Isso é único no mundo, os únicos tomadores do país. Como é que o cara chegou que é 9,6? E eu falei, e essa cachaça aqui, quanto que consegue na escala Robert Park? Então, pessoal, tudo que eu falar, e eu vou voltar aqui para o nosso tema. O nosso tema é a leizinha, esse negócio aí, paciência. O que eu fiz com isso todo, cadê o negocinho de passar? Isso aqui também, quem elaborou isso foi meu menino que trabalha comigo, mas eu pedi a ele para ir citando aí, coisa assim que, novo para o código, foi albergado da jurisprudência, ou aquilo que o código foi radicalmente contra a jurisprudência, que é menos, que foi um tal na comissão de pegar assim, o STJ é a verdade, eu sou a verdade, né? O caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Desta forma, deixa eu pegar do início, é aqui mesmo, à esquerda é que volta esse negócio, olha lá a cara do cidadão, até já mudei meu visual, a editora falou que eu devo mudar. Intimação do devedor, todo mundo está sabendo disso, que antes pelo menos pairou essa discussão na jurisprudência, se precisava intimar pessoalmente ou não o devedor. Agora ficou claro, em nome da celeridade, fizeram tudo, tem nada contra isso, fui altamente a favor, a intimação é na pessoa do advogado. Agora é assim, isso acabou. E eu acho que o código lá, isso é da comissão do Senado já, foi até contrário à jurisprudência sedimentada. Eu nem sei o que é esse negócio de jurisprudência sedimentada. Se vier de uma sessão, do STJ, paciência, que é o tal do fazer uma coisa, outro faz outra, não sei, enfim. Mas está posta aí essa questão. Isso para mim, isso não comporta discussão. É um fato, né? Isso superou aquela súmula 410 do STJ. Era súmula, a matéria sumular, né? A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Mas isso também para a obrigação de quantia era assim, tinha que intimar o devedor. Agora intima na pessoa do advogado. Vai contar o prazo não do trânsito em julgado? Não é. Cabe ao credor movimentar a máquina, diferentemente do que ocorre na justiça de trabalho. Movimenta com petição, né? Fazendo os cálculos, tudo aquilo, aí intima o advogado, exceto se atuar a defensoria pública, exceto se já tiver ali, enfim, cumprido o ofício do advogado há mais de um ano, tudo isso, mas salvo isso, vai intimar a pessoa do advogado. Mas o prazo de 15 dias vai correr a partir da intimação do advogado, do executado, vamos chamar assim o nome processual, né? Isso é novo no código, enfim, eu peguei e pus aí. Agora na pessoa, tem umas exceções aí, cadê? Aqui ele foi anotando uma coisa, eu não quero me perder nisso. Na verdade eu tenho até um pouco de birra para esse negócio, ficar passando isso. Tudo me cansa um pouco. A hipótese em que será necessária a intimação por carta com AR. Não tiver procurador constituído,
É óbvio, né? Por essa tiver endereço, não vai até por outra forma, né? Por edital. For representado pela Defensoria Pública, nós todos sabemos da dificuldade das pessoas necessitadas que procuram aqui. Se ele é necessitado, ele não tem saúde, não tem educação, e não tem justiça também, né? Porque a defensoria também é difícil, poucos médicos, poucos defensores, desse jeito. No direito eles arrumaram um arremedo, eu gostaria de ver isso na medicina. Tem um negócio jurídico processual, vocês já viram falar nisso, né? Lá no 190, que bobagem aquilo. Aquilo é fruto de uma mente malsã, só pode ser, que inseriu aquilo, não é da minha época, aquilo foi depois na Câmara. Eu fui chamado na Câmara do Deputado, mas falei tão mal daquilo. A pessoa faz um acordo, é gente rica que faz acordo, e aí ele nomeia ali no negócio jurídico processual, mais ou menos isso, o juiz como árbitro, o juiz qualificado ali, para não pagar só as custas. O juiz é árbitro, o que eu estou falando? Ele estabelece todas as regras do processo, fala que vai definir no negócio jurídico processual todos os poderes e deveres, fala assim, quem tem poder é juiz. As partes têm ônus e faculdade. Juiz tem poder e dever, partes têm ônus e faculdade. Fala, vai definir tudo. Eu não sei se vão chegar ao ponto de limites da coisa julgada. Eu estou exagerando porque isso é evidente que não vai aceitar. Mas o fato é que ele pega isso e nomeia aquela pessoa, ele foi escolhido ali no princípio do juízo natural, e eu estabeleço todas as regras dessa forma, tudo sobre isso. Se for para calendarizar, aí precisa da assinatura do juiz. Não sei se algum juiz vai assinar isso na vida, falando daqui a 10 dias tem a sentença e tal. Então o senhor é radicalmente contrário a isso? Não, desde que fosse para todos. Aquilo quebra o princípio da isonomia. Já pensou se eu pudesse eleger um médico? Os melhores médicos deste país estão no SUS. E uma vez ninguém conseguia detectar uma doença, inicialmente uma pessoa que fosse autoimune do meu filho novinho. Eu falei, batendo aqui, vai aqui, a São Paulo, não sei para onde e tal. Aí resolvemos aqui no SUS, um médico da UFMG, um grande pesquisador, um senhor. Cara, pá, isso não é isso. É isso. E vai desaparecer. Não, se eu pudesse nomear um sujeito daquele como médico, mas não, lá não podia. Lá na UFMG, não. Você tinha que entrar numa fila. A gente chegava de madrugada, ficar na fila. Porque ali havia pessoas ricas, humildes, de todo jeito. Eu fui lá, não precisaria em outra circunstância, que eu precisei do sujeito. Agora aqui na justiça não precisará, o rico não precisará. O juiz não vai assinar aquilo. Aquilo é letra morta. Aquilo é invencionice brasileira. Aí você vai, uma professora, até eu conheci lá em Portugal, passei lá um ano por conta da casa, por conta da viúva, fazendo doutorado. Afasta-se aí na magistratura, nada contra isso, pelo amor de Deus. Fiquei lá fazendo doutorado na Universidade de Lisboa. A professora Paula Costa Silva, do processo. Ela foi à Alemanha, aquele negócio todo, eles têm uma coisa com os alemães, eles tinham um nome lá para um princípio da cooperação. Aí ela traduziu aquilo. Na verdade, não tinha nada a ver com cooperação. Depois meu filho é entendido disso, sabe muito bem. Eu falei, como é que traduz isso? Isso tem tradução, isso tem jeito? Não, traduz não. É tipo de um latido, assim, de um cachorro Rottweiler. Ela falou, isso é cooperação. E Deus e graçou isso, está lá, levaram para a Câmara, falou aqui o princípio da cooperação. Eu espero que você, defensores públicos aqui de mim, nunca cooperem com o juiz. Faz isso lá no escritório, nós não fazemos isso não. E se vê uma casca de banana lá longe, nós vamos conduzir na outra parte até ele cair, de preferência quebrar o pescoço. E juiz também não coopera com ninguém, senão ele é parcial. É claro que essa expressão que foi dada, que é uma expressão, como dizem lá no Nordeste, muito abestada, porque o significante não corresponde ao significado. Falar cadeira eu já visualizo, cooperação, não, essa não tem nada a ver com isso. Isso é a expressão, é a potencialização do contraditório. Cooperar, jamais. Eu vi um advogado fazendo palestra lá em Recife, mas eu ria daquilo. E já faz tempo, no início do COD, e ele falava da cooperação. Falou, agora ficou bom para nós, advogado, se errar um prazo, não sei o quê. Depois, eu falei, meu senhor não pode errar nada não, advogado não erra nada não. E do jeito que ele falava lá, o juiz ia abrir a calça do advogado, levar ao banheiro, depois balançar, fechar, loucura aquilo, bobagem. Nossa Senhora. Então é isso aí, não novidade, nada, né? E pronto, esse troço aqui também não vai para frente, e quando chega assim, mas não der, não deu, paciência. O que é isso?
Uns negócios aí, eu vou passar, mas não vou ficar também atento a isso, não. O que é isso? Autocomposição envolvendo terceiro e objeto não deduzido em juízo. Nossa, isso é interessante. Como era dogmático, assim, né, formal o processo, quando eu estudei, nem pensar de envolver o objeto estranho ali. Foi ampliando, agora no novo CPC, abrange não só o objeto, há uma ampliação objetiva, como uma ampliação subjetiva. Estou ali com a demanda contra mim, sou fiador, que Deus me livre dessa bobagem, e é isso executado ali, uma ação de conhecimento, acho que fica mais próprio, como fiador, e de repente eu vou lá e acerto com outro fiador para ele integrar o acordo extrajudicial, o acordo que é levado via petição à homologação judicial, ampliando o objeto, já definindo que ele vai me pagar metade. Isso é novidade neste código, porque tentaram tirar assim da cognição do juiz, evidentemente, o máximo de demanda em nome da celeridade. O juiz não aguenta mais isso, tanto processo, isso vai explodir um dia, se for olhar por fora assim, ver aquilo voando papel para todo lado, porque ninguém dá conta desse país. Deve ser o lugar que tem, não sei, parece que é o segundo lugar que tem mais presos no mundo, é aqui. E eu ouvi falar, esses dias aí, eu leio jornal, assisto a televisão, assisto tudo, todo tipo de futrico. Meus amigos não assistem a televisão. Tem uma moça aí, nem vou falar onde ela trabalha, não, é conhecida de você, ela fala, eu não assisto isso. Eu estou conversando com ela, ela sabe tudo de novela. Mas como é que você sabe disso, fulano? Eu não assisto esse troço todo. Eu vi alguém falando que 98%, eu acho que isso só pode ser mentira, não entender, e eles gostam de números, 98,47% das demandas do mundo estão na Justiça do Trabalho no Brasil. Isso tem procedência. Mas o fato é que aqui tem demanda demais, e uma das razões, eu quero crer, essa imprevisibilidade. A demanda compensa. Você não sabe o que os tribunais vão decidir. Nossa, que bacana, então vamos entrar. Isso aqui hoje não tem menor razoabilidade, mas quem sabe alguma coisa pode aparecer por lá e o cara tira da cartola. E tira da cartola por muitas razões. Eu me refiro aos tribunais superiores, sobretudo, por razões diversas, de legítimas a escusas. E mais do que isso, às vezes é só para ter uma posição bem definida. Então o ministro votou assim, o outro votou aqui, o terceiro aqui, falei, eu vou votar diferente dos dois. E aquilo vai pulverizando. Eu não queria ser presidente de uma corte dessa. Deve ser uma dificuldade de apurar o resultado. Eu estou só falando isso porque eu não fui nem para o STJ, nem para o Supremo. Para o STJ até proibiu o tribunal de indicar. E o Supremo, eu nem cheguei a ser cogitado. Então você fala mal, as uvas estão verdes, né, de Lefontaine, desse jeito. Mas está aí, não vou ficar lendo texto de lei por mera preguiça, eu acho isso tudo interessante. Eu sou favorável a prevalecer a vontade das pessoas. A Justiça do Trabalho, com todo respeito, eu acho que são as pessoas mais politizadas do judiciário, da magistratura, num sentido positivo do termo, dos juízes. Mas o sistema é muito atrapalhado. Se olha para o empregado e fala, eu estou diante de um mentecapto, que merece proteção. Já era para ser dada a competência ao juiz do trabalho, para imediatamente já interditar todos que chegassem lá, não é não? Gente, nós não temos causa. Aliás, uma grande empresa contratou para 5 causas, coisa assim. O sujeito era trabalhava numa grande empresa de gestão, uma das maiores do país, e ele constituiu uma pessoa jurídica que era melhor para ele. Ele só atuava nos projetos que ele queria, grandes projetos, ganhava mais. Ninguém ganha menos de 20, 30, paga menos impostos. Agora eles querem ser empregados, mas não querem as outras coisas não, do empregado. Eu falei, gente, isso é básico, isso é falta de vergonha na cara, e perde assim. Então está uma tendência para isso, para burricizar as pessoas. É preciso imediatamente, vocês devem estar todos assustados com isso, mas voltar ao direito privado. Todo mundo precisa de proteção. Consumidor, em parte sim, mas há mais safado no mundo do que pessoas de bom senso aí. Eu fui chamado numa ação, lá em Brasília,
Brasília, eu fui para Palma, no Tocantins, para a posse lá no Tribunal de Justiça, o sujeito é meu amigo de Uberaba. E perdeu o avião lá, perdeu o avião. E aí, olhando para aquilo assim, o avião foi embora. Falou, cadê nosso avião? Falou, infelizmente já fechou as portas. Falei, então está tranquilo, ele está indo, ele abre as portas. Eles não abrem as portas de jeito nenhum, aquele negócio. E não abriu, e a partir dali eu fui dominado por uma mulher. Essas mulheres baixinhas, magrinhas, aquilo é terrível. Ela falou, vamos na maca comigo. Era uma moça procuradora do Banco Brasil, eu fui do Banco Brasil, e estava conversando comigo, e ela passou a me dominar, psicologicamente. Agora que eu sou psicanalista hoje. Sou um leitor inveterado de Jacques Lacan e adjacente. E ela me levou naquela NAC, fome, reclamando. Um dia eu recebi a procuração para assinar. Eu parte nos juizados especiais. Ela escolheu Brasília porque ficava no meio do caminho. Eu falei, não, mano, eu sou desembargador aqui em Minas, eu não mexi com isso não. Ela faltou, em outras palavras, assim, que depois eu encontrei, você é homem ou não é? Desse. Eu assinei aquilo, depois me chamaram lá numa dia assim, foi um vexame assim, perante o juiz, parece que estava tão propenso à minha causa, ele é que assumia a defesa, da vontade de falar, faz tudo aí do jeito que o senhor quiser, e ele perguntava para mim, o senhor estava indo para Palma? Sim, isso tudo está aí já, levando a mala? Sim, a mala foi embora, aí falou, mas o senhor deve ter ficado sem roupa. Eu falei, não, eu estava vestido, mas isso não foi? Eu falei, não fui, eu voltei para Belo Horizonte, mas sofreu demais. Eu falei, não sou por isso não, meu senhor, tem coisa muito. A moça me olhava assim, fazia assim para mim, desse jeito, era uma loucura. Ele me deu 1.500 das passagens, não deu nada. Para ela ganhou 5 de danos morais, sumiu para lá, ficou com raiva de mim também. Gente, esse povo não tem vergonha na cara, se carrega um negocinho ali à toa, né? Besta para lá, mas a hora que for de parar, doutor Aélia, que vocês estiverem cansados disso, eu não vou seguir esse negócio aqui não. Eu tenho um pouco de dificuldade para ler assim no claro, porque eu fiz uma cirurgia de miopia, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante. Isso mudou essa redação, inclusive nas prestações alimentícias, né, deve ser do conhecimento de vocês, que era coisa do domicílio certinho, a sentença foi proferida em tal lugar. Quando eu comecei na magistratura, é assim, você só pode executar lá. Mas o devedor mudou, o devedor de alimento, até é mais fácil lá, onde tem os bens. Agora não. Na lei, ali você pode escolher, né? E escolher o quê? O local da situação dos bens, para evitar que é tanto precatória. Escolhe a situação dos bens, isso é relativamente novo, mas já estava no código anterior. E também, em certos casos, em prestação alimentícia. E aí a escolha do advogado, eu quero crer, eu estou falando em termos, às vezes, metalegais, eu até não gosto de defender isso. Por que não a escolha do alimentando? Escolhe o quê? O seu domicílio? Não sei, talvez não seja o melhor. Por que não o domicílio do alimentante? Porque lá é uma execução de prestação alimentícia, às vezes a execução na modalidade de cumprimento de sentença comum, vai executar bens, aquilo vai ser mais rápido, porque ninguém consegue fazer uma penhora por carta precatória com menos de 4 a 5 anos. Isso é uma luta. Então, o que fez aí nesse dispositivo foi proceder a essas mudanças. Escolha, então, o local da situação dos bens, é muito melhor. Se não, embargo terceiro julga lá, embargo ao executado é no juízo da execução, embargo de terceiro, dependendo de quem arrolou o bem, é lá, e essa grande alteração, aí também eu acho muito razoável. Nas hipóteses do inciso 2 e 3, esses 2 e 3 do 516, isso refere à sentença, e aquela sentença penal. Vai executar onde? No juízo penal não é, no juízo cível. Qual o juízo cível? Aí está indicando que é a situação dos bens. Mas quem sabe não cabe uma outra discussão para ser um outro local, se for mais favorável ao exequente. Graças a Deus, o novo código parece que passou a vingar o princípio da máxima efetividade, porque até então era o princípio da máxima safadeza, era o da menor onerosidade para o devedor. Aí penhora dinheiro, dinheiro não, isso é muito oneroso para o executado. Aí entregava o dinheiro e ia atrás de bem. Aí penhorar bem para alienar o bem em asta pública para depois entregar, né? Isso agora melhorou muito. E isso aí está dizendo sobre isso. Nós, por exemplo, de prestações alimentícias, tem julgado sobre isso, admitindo que não execute
no domicílio necessariamente do alimentante, ou onde correu a ação, mas até no domicílio do alimentado. Aí dá uma amplitude maior também à lei, já que tudo isso é possível, né? E hoje na jurisprudência é interessante. Você constrói, às vezes, uma linha jurisprudencial para proteger o Chico, bater no Francisco. O Supremo faz muito disso, né? Eu vou completar 61 agora, dia 19 de maio, viu? Vou comemorar lá em Salvador, vocês estão convidados para a festa, né? Festa de 10 pessoas. Minhas festas maiores são assim. E aí eu não estou com receio mais de falar nada, nem pequeno, mas é muito engraçado. O Bruno está preso, vocês estão sabendo disso, né? Bruno goleiro, na linha do tal jurisprudência. Isso aí tem periculosidade, tendo periculosidade social, e pode então ficar 20 anos preso sem julgamento. Pobre de um país que não consegue julgar uma pessoa em 7 anos, isso é de uma miséria. E não me refiro aos ex-colegas da magistratura, não é nada disso, não. Mas agora ele disse, eu estava bem, aquele voto de Celso de Mello, eu gostei daquele ali. Esse sujeito tem periculosidade social, então para ele também ele pode esperar. Ele não falou do Bruno, mas eu imaginei logo. Então esse negócio, muito atrapalhado. Ixi, uma turma do PT está tão satisfeita com isso, que vai alcançá-los lá na frente, mas não tem nada com isso. Se tiver alguém aí da área, pode deixar. Pagou porque não quer que continue, alguém cortou o fio. Eu sou da teoria da conspiração. O cara sempre imagina coisa horrível. Eu vou ver se eu acho o fio da meada. Eu estou como aqueles desembargadores, de Minas é claro que não, que o assessor elaborou o voto. Uma vez eu assisti um julgamento em outro estado da federação, o cara falou, não concordo com isso aqui não. Não concordo. É engraçado esse negócio, loucura. Se achar aí, não tem problema nada esse negócio, viu? Enfim, vamos ver aqui. O que mais que eu posso falar sobre isso? É isso aqui. Eu nem sei se um negócio desse possa ser novo, só não tinha na lei. Protesto. Você pode agora protestar decisão judicial, vocês acreditam? Mas não podia não, meu senhor. Não, eles não protestavam, não. Era comum você levar no registrador de protesto, isso é o artigo 517, não faço questão disso. Aí levava a sentença não pode, não. E esse título aqui, o senhor registra? Isso é um boleto bancário. Falei, não, aí registra. Mas o seu boleto não é título, não, isso não é. Isso é criação do grande gestor brasileiro, que é capaz de tirar um presidente da República da jogada ou eleger um ou outro, que eles põem maconha na bolsa do cara se não quiser que ele é eleito. Se quiser, pronto. Quem elege o presidente da República, quem é? 100 milhões de eleitores. Nossa, que povo ingênuo, que povo bom. São as empreiteiras e os banqueiros, é claro. Deixa essa parte para lá. Mas o que nós estávamos falando mesmo aqui, a decisão judicial pode ser protestada, artigo 517. É óbvio, porque o que protesta, segundo a lei do registro de protesto, é o título de dívida. Claro que pode. Aqui é por decisão judicial. Se você levar um boleto, ele registra sem falar nada. Precisa de uma sentença, precisa do mandado, do despacho, é assim. Mas pelo menos está permitindo, agora não tem discussão mais. E agora pode negativar. Negativava por boleto, agora pode com a sentença. O 783 aí está falando que a requerimento do juiz pode determinar, a requerimento da parte, ao juiz, obviamente, pode determinar a inclusão, está escrito aí, do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Grande novidade, mas tem sido bom, né? Para pensão alimentícia, o sujeito teme muito mais o SPC do que uma execução judicial, é óbvio. Agora, o que eu tenho gostado de ver, eu gosto quando o juiz saca um troço da cartola assim, quase sempre é em nome da dignidade da pessoa humana. Gente, isso é uma criação brasileira, mas isso é bacana, criação brasileira na aplicação desse princípio, porque isso é do cristianismo, a centralidade do ser humano. Jesus Cristo esqueceu por causa disso, porque antes não era a centralidade do ser humano, os caras morriam, matavam os cavalos, matavam aquilo tudo, levava tudo junto com eles, os empregados, já todo mundo mortinho ali. Jesus Cristo falou, não, primeiro que vocês não vão morrer, isso é a vida eterna, meu senhor. As pessoas riram até aqui, agora sim, e para ter essa centralidade do ser humano, o ser humano é o mais importante. Então você arranca aquilo da cartola e serve para tudo. E em nome dessa dignidade do alimentado, eles estão aprendendo o passaporte. Eu soube de um que mandou pôr uma bola de ferro no cara, para ele não fugir. Loucura, é claro que a lei não permite isso. Já pensou se eu trabalho aí, viajo para o exterior, tenho meu passaporte, até para o meu ex apreende meu passaporte, que eu não paguei pensão alimentar, pelo amor de Deus, gente.
Isso aqui é uma crítica, pode ter discordância, paciência, porque a lei não tem esse alcance, não se extrai da mens lei, da mens legislatória, de nada disso. Mas está aí, ó, bacana. Agora o negócio de pôr no SPC está permitido, é claro que já permitia, aí dava para extrair essa interpretação, mesmo no Código 73, que se pode protestar boleto, é claro que pode protestar isso, né? Mas, ó, vamos para frente aí. Eu vejo que é isso. Eu tenho uma série de coisas aqui, de julgados, de não sei o quê, mexer com nada disso. É mera preguiça. E cumprimento provisório de sentença. Cumprimento provisório da sentença, não havia honorários advocatícios. A multa foi muito discutível, cumprimento provisório. Vou cumprir essa sentença, ela está aí, houve recurso, houve uma apelação, recebido só no efeito devolutivo, eu vou executar. Ora, eu sou um devedor? Não, ainda não. Não transitou em julgado. Está lá em grau de recurso. Vão executar? Pode executar provisoriamente? Sim, pode executar provisoriamente. Mas ia até um certo ponto. Mas, eu não sou obrigado a pagar. Não, não é. Então, executava, podia executar, mas não havia imposição de multa. Agora tem multa no novo código. Enfim, razoável, talvez. Quer que pague, já tem uma sentença judicial em 1 grau. Se for na esfera penal, precisa de 2, né? Agora, né? Porque antes tinha que esgotar até o Papa. Nunca, ou até 1990, 80, e pouco, até a Constituição, não se tem notícia de nenhum parlamentar ter sido condenado. Como esse país melhorou, assim, e melhorou para melhor, né? Um dia nós vamos conseguir tirar esse negócio do foro privilegiado. E como o processo é bom, fala que não há nada mais democrático no mundo do que o processo. Aceitem ou não, mas você pode falar. É engraçado. Eu gostei disso. Eu nem imaginei, mas eu incentivei, inclusive. Uma ocasião, falaram que eu estava pagando pensão com cargo lá, tal. Eu falei, entra com ação. A Ministério Público entrou com ação. Nossa, foi a minha libertação. Eu falei, olha aqui, eu não fiz isso, eu não fiz isso, não fiz esse outro. Aí o juiz viu, deu sentença, foi ao tribunal, mexeu de todo jeito, transitou em julgado. Pá, esse cara não fez isso. Eu não sei por que essas pessoas têm tanto medo do processo judicial, vocês sabem? Se fosse inocente, não quero ser processado perante o Moro. Eu não sei por que eles querem ser perante o Supremo Tribunal Federal. Eu sei, mas não falo, é porque vai demorar 30, 40 anos. Cada voto tem 500 laudas. Gasta de 6 a 10 anos para elaborar um voto daquele. Então você pode ficar tranquilo que ele já terá morrido. Isso é terrível, né? Nossa, como aquela gente tem receio. E eu falo naquilo, e bato naquilo. Aquilo é único no mundo. Eu conheço um país, que eu já estive lá, eu tenho ancestrais lá, em Angola. Minha turma é de Bérgamo, na Itália, a minha família é dos Donizetti, e eu tenho o meu bisavô lá em Angola. Eu visito lá, já até ministrei algumas aulas em Cabinda, lá em Angola. Lá tem um troço parecido, é só lugar de bandido. No mundo civilizado não há isso, esse foro. Eu voltei lá agora em Portugal, estava lá, voltei há pouco. Fui lá, eu adoro visitar assim, hospitais. Pelo menos uma vez por mês eu vou. Esse é o valor da saúde e tudo. E gosto de visitar presídio. Você acredita? O cara gosta de visitar presídio. Até assim, também um pouco de solidariedade com aquelas pessoas, sim. Mas você dá mais valor assim, a tudo, a liberdade e o que implica a liberdade. Aí em Portugal eu estive em Porto e eles podiam visitar. Tive lá muita dificuldade. Eu o conhecia, o Zé Sócrates, primeiro-ministro. Está preso lá, condenado por um juiz de primeiro grau. Que tribunal administrativo, que ele não perdoa ninguém. Aquilo é porretada na cabeça. Só o presidente da República, que agora, por sinal, é o Marcelo Rebelo, foi meu professor administrativo, só o presidente da República que pode, que é julgado pelo Tribunal Constitucional. Mais ninguém. Juiz de primeiro grau tem direito à apelação, aquelas coisas. E vai para a cadeia. Aqui está. O negócio aqui é uma farra. E falo isso porque eu adoro esse país. Daqui eu não saio.
nem morto, porque eu já comprei meu espaço lá no cemitério da Colina. E aí eu não saio daqui, viajo muito, fico muito no exterior, mas meu sonho é voltar. Eu já desembarquei em São Paulo, saí daquele aeroporto de Guarulhos, e falei, eu não vou para Belo Horizonte agora não. Meu sonho era comer, eu fui lá para aquele filé do Moraes, falei, me dá um negócio desse aí, que eu não aguento aquela comida lá de fora, aquele povo esquisito. Nos Estados Unidos eu vou muito visitar minha filha, umas mulheres feias, esquisitas. Um amigo meu casou com uma americana, a mulher falou, vou lavar roupa, dá suas moedas aqui, divide aqui, não tem nada disso, povo esquisito, credo com o país daquele. Eu vou lá, minhas netas têm 2 americanas, não falo nada disso perto dela, eu entro no país daquele com medo, mas a coisa que eu gosto aqui é da comida e tudo, embora tenha a violência, né, que a gente vai driblando esse troço aí. Eu tenho um curso lá em Itaperuna, o jeito foi me levar no Rio, eu adoro o Rio de Janeiro, aquela coisa, aquela bagunça toda. Eu fico em Copacabana, ali tem ladrão, travesti, prostituta, e eu estou lá no meio daquilo, e o cara errou, nós estávamos num carrão, e entrou na favela do Alemão, vinha numa linha daquela lá, com aqueles nomes dela, eu vou demais lá, e entramos na favela, aquele troço, só que chegou assim, já de tardezinha, eu ia dormir no Rio, cara assim com um fuzil, 3, pá, no carro, pá. O motorista baixou um pouquinho, o motorista ficou amarelo assim, eu não sei tudo, um negro, ficou negro, ficou branco, o cara falou, morador ou droga? Eu acho que essa coisa eu devo assim, a Deus e a minha origem do interior, sabe, eu sou de Campina Verde. Eu baixei o vidro, falei para ele, me dá R$100 de maconha. Ele entregou a maconha, nós demos meia volta e voltamos. O cara falou, mas como é que o senhor tem uma presença dessa? Falei, meu senhor, isso é criação, é coisa lá da roça, eu vivi na roça, pedi R$100 de maconha. Ainda bem que vocês não vão perguntar o que eu fiz com aquilo. Ó, cumprimento, esse aí, prazo para cumprimento. Isso aí, pessoal, é a polêmica agora, é muito engraçado como criam polêmica. Eu não posso falar que são pessoas desocupadas, porque eu não maltrato amigos. Eu vou pegar essa água, obrigado. Amigo, o Humberto Teodoro até defende que seja em dias úteis, então eu não posso falar dele, é meu vizinho, frequenta a casa dele. Depois ele vê esse vídeo, alguns ficam falando para ele, não, Pedro, você falou aquilo, os caras escrevem para mim. Tem um moço, não vou falar o nome dele, porque ele já brigou demais comigo, já escreveu para a minha editora, é um moço lá do Rio Grande do Sul. Ele é implicado com todo mundo que vende manuais. Manual é um absurdo, ele é implicado com juiz é só lepsista, ele fala. Aqui em Pindorama, em Terra Brasil, ele fica falando que tem 2 cadelas lá, né? Pus o nome numa de solepsista e a outra de Pindorama, em homenagem a esse sujeito. Mas esse cidadão, então esse eu não vou falar e nem do outro mais, deixa aí. Mas aqui os tais dias, ó, intimou, isso aí está para o 829, 823. Na execução de título extrajudicial, também a polêmica, mas eu vejo mais no 523. O executado será citado para pagar a dívida em 3 dias, contado da citação. Aí a citação mesmo, aquelas N formas que tem de citação, citou na terça-feira, você vai excluir a terça, não sabe que hora que foi citado, é claro, quarta, quinta, sexta é o último prazo. Não espera juntar de mandado, não espera nada. A dúvida nisso aí, também no 523, voltamos ao 523, você é intimado, de regra, na pessoa do advogado, ou então pessoalmente, se for a defensoria, etc, etc, etc. Aí como é que conta esse prazo? O problema é na contagem de prazo. Em dias úteis ou em dias corridos? É porque lá, isso é uma invencionice brasileira, esse negócio de dias úteis. A OAB que bateu nisso, mas falou que o advogado precisa de prazo em dias úteis, porque senão ele não tem descanso. Você vê que mente assim. Até era meu colega da comissão lá, aquele moço, Vinícius. Mas tem cabimento, que bobagem você está arrumando, dias úteis, para quê? Se o advogado não fizer o serviço dele até sexta-feira, e o prazo vencer na segunda, mesmo contando em dias, ele vai ter que trabalhar sábado e domingo, o problema é disso. Claro que não é. Como isso complica, gente, que bobagem que essa comissão fez. Eu bati neles até, se pegar os anais aí, vão ver. Chegava ao ponto assim do ministro ficar vermelhinho assim, porque queria que aquilo fosse para frente,
Um dia ele aproximou de mim assim, aí eu tirei uma de Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, aliás, foi Marco Aurélio. Joaquim Barbosa chegou perto dele assim, falou, vamos lá para fora. Ele falou, Vossa Excelência é acostumado a bater até em mulher, que dirá em mim. Aí eu falei isso, falei, desse jeito, você luta karatê, já deu uma marretada em cabeça de bandido lá no Rio, o que eu vou fazer com o negócio dele? Mas isso é de uma bobagem. Podia passar o prazo para contestação para 100 dias, teria prejuízo algum, não é isso que dá prejuízo. Agora é em dias úteis. E fala, os dias úteis são contados se for ato processual. Aí as mentes férteis dos juristas brasileiros falou, o pagamento não é ato processual, é ato de direito material. Isso diz respeito diretamente ao direito material. Se disser direito ao direito material, são dias corridos. Então, para pagar no 829 e 536, segundo alguns, seriam dias corridos, porque é direito material. Aí este aqui, levanta o dedinho assim, era mais eu e Eduardo Furtado. Eduardo Furtado foi desembargador no Rio Grande do Sul, presidente do tribunal, tinha uns 85 anos. Aqui velhinha danada, ele levanta a mãozinha dele e vem e pergunta. Falou, aí eu até perguntei, falei, meu processo não é tudo em razão do direito material ou por acaso você já viram algum processo, exceto o controle concentrado, etc., que não queira discutir o direito material? Fala, eu estou aqui por causa da senhora juíza, eu quero aqui uma fé, então eu estabeleci esse processo. Não, sempre em razão do direito material. E os atos processuais todos caminham para definição ou formação do direito. Você não devia, viu? Não devia, agora você deve. Você deve por quê? Por causa da sentença que transitou em julgado. Você deve por força da coisa julgada. Desse jeito. Então é isso tudo. E eu distingo da seguinte forma, se é ato, não ato processual ou material, todo ato é processual, do pagamento, de estudo, do cumprimento da sentença, é ato praticado no processo, depois dele instaurado. Antes do processo, não, aí é direito material. Que prazo tem para impetrar um mandado de segurança? 120 dias. Dias corridos. É material. Tá. É processo que eu vou instaurar, mas é antes de instaurar do processo. Qual o prazo para rescisória? 2 anos. Isso é prazo corrido. Como é que se conta em ano? Embora a discussão de dias úteis ou dias não úteis, isso é só para dias também. Não em horas é o Código Civil, você vê que miscelânea que esse povo fez. É o Código Civil, em ano é o Código Civil, em mês é o Código Civil, sendo processo aí. Aí instaurou essa problemática. Assim, sem razão. Era para ser todos os dias, já que puseram isso, dias, dias úteis, não contar o sábado e domingo e feriado. Mas está aí. Então, se for praticar algum ato aí no cumprimento de sentença, mesmo na execução, é fazer em dias corridos para resguardar o seu cliente. Quantos dias eu tenho para pagar? Eu olho no calendário assim, dá uns 23 dias. Fala, é melhor se eu fazer em 15. Nossa, isso gera uma desconfiança para o advogado. O cliente olha para mim assim, pô, esse cara foi desembargador, estou aqui por causa disso. Mas nem ele sabe, e não sabe mesmo. A imprevisibilidade. Enquanto isso, nós vamos lotando esse judiciário. Isso é único no mundo. Os comerciantes pegaram isso agora, mês adora. E eu briga direta, assim. Chegar lá, compramos uns móveis. Quantos dias? De 55 a 70 dias úteis. Eu acho que eles vão pôr isso no código também. Você tem de 15 a 30 dias úteis. Eu falei, não fala isso comigo, não. Ou até deixo quieto, porque eu sou assim, ardiloso também. Aí a hora de pagar, falei, quero 30 dias. Aí a hora que passa eu falo, outras. Não, senhor. Aí tem que ser a dia certo, termo certo. E gente, como o nosso país, nós temos que reconhecer isso, sabe? É muito atrapalhado. E o mais atrapalhado, com o perdão de todos vocês, esse mundo jurídico. Ninguém merece isso, dessa forma. E o grande responsável, é claro, os tribunais superiores podiam ditar um outro caminho. Quando o Lula ganhou a primeira eleição, eu fui da Academia Militar das Agulhas Negras, fui do Exército Brasileiro, que eu tenho orgulho disso, eu não importo com isso. Votaria no general, até poucos dias estive com o general Heleno. Falei, general, o senhor podia candidatar, né? Não é para bater em ninguém, não. Cara altamente democrata, conheço, gente. Uma palestra lá em Roraima, Raposa Serra do Sol. E aí, falou, não tem, isso tem a menor condição, o Exército não é sujeito com uma formação cívica, democrática. Mas eu saí do Exército Brasileiro, mataram aquele Vladimir Herzog, eu fiquei assim tão desesperançoso com aquilo. Você saía na rua de farda, eu era cadete, um espadinho assim,
um penacho, parecia mais um galo índio, aquele negócio todo. E as pessoas riam, faziam chacota, o cara jogava tomate na gente. Eu fui desentusiasmando com aquilo, saí daquilo. E comecei a namorar o movimento esquerda. Tive uns aí, vanguarda popular, revolucionária, não sei o que, de passagem. Não era gente tão violenta. Desanimei com aquilo. Uma formação cristã, eu fui de seminário também. Larguei daquilo. Se eu tivesse seguido, mas fiquei sempre assim. Isso que se chama de extrema esquerda no Brasil não tem nada a ver com extrema esquerda da França. Isso aqui é pouca vergonha geral. Quem definiu bem é um secretário de segurança do Rio, aquele Cortez, conversando com o Cabral. Falou: governador, nós não podemos permitir que o judiciário, o Ministério Público faça isso, porque a putaria há que continuar. Ele foi dizer, palavra dele. Mas eu envolvi com esse negócio todo, e estou só falando isso para dizer assim, eu não apanhei. Tivesse apanhado, meus caros, no mínimo eu seria governador do estado de Minas Gerais hoje, no mínimo. Eles arrumaram coisa para esse povo todo, para curar as feridas deles, dessa forma. Meu namorei esse movimento de esquerda todo. Quando o Lula candidatou, esse sim, acabou. Aí abandonei tudo, fui para a campanha, ajudei naquilo, falava para o meu filho, eu vou largar tudo. Campanha é a forma de dizer, eu já era juiz. Eu vou voltar, nós vamos levar as pessoas para a zona rural, para a cooperativa, para não sei onde. Eu estou me candidatando já imediatamente. Voltarei a ser professor de matemática. Fui professor de matemática de cursinho, fui professor de física. Meu filho, cara muito mais novo que eu, na época ele devia ter uns 14, ele falou: pai, que bobagem, que ilusão, essa gente é financiada por banqueiro, desse jeito, o senhor me falou aquilo. Eu fiquei vinculado 3 vezes, vocês acreditam nisso? Começa a chorar aqui, esse troço nem interessa, não sei se você deve estar falando isso, não sei nem porquê também. A hora que for hora de parar, doutor, ele fala, isso aí é uma grande polêmica. Como se conta o prazo para pagamento? Em dias úteis ou corridos? Não me perguntem. Falem para o constituinte de vocês que em dias corridos, e não toca no assunto da lei para ele, não. Eu vi uma decisão de um tribunal de justiça aí falando já que em dias úteis. Às vezes eu acho que esses tribunais de segundo, nossa, vai ao encontro do que eu estou pensando. Aquele 1829 saiu uma decisão aí, não sei de quem, do STJ, de uma sessão, falando assim do jeito que eu pensava. Falou: não, mas você é bambambam mesmo. Não, é porque está escrito na lei. Aí assim, como a penhora observará preferencialmente o quê? Tem aí uma ordem de preferência, né, pessoal? Esse 835, isso tem uma comparação, mas enfim. Por que está assim? Isso é novidade, semovente, esse negócio todo, que não estava no Código 73, por exemplo, semovente, isso é uma besteira. Tudo que tem valor economicamente apreciável, podia ser objeto de penhora, é claro, mas não tinha na lei, eles criavam casos por aí, com semovente, com direito oriundo de promessa de compra e venda. É claro que ninguém nunca sustentou uma bobagem dessa em sã consciência, a não ser o advogado que tem que sustentar o seu constituinte, não colaborando com o juiz. Puseram isso aí, mas não é isso que eu queria falar, não. O que está aí na ordem do dia, na primeira ordem, é o dinheiro. Mas a turma bate nisso. Nossa Senhora. Que não quer que seja o dinheiro, tem que ser outros bens. Aí, vez ou outra, fala na maior onerosidade. Os tribunais até decidiram bem isso já. Falou: é dinheiro sim. E só poderia ser dinheiro porque está na lei. Qualquer lugar do mundo, poder por excelência, chama-se legislativo. No mundo civilizado, é quem decide tudo. Que se questionar ali, cai o primeiro-ministro, cai tudo. Só no nosso país que não entendo por quê. Até em alguns países africanos, estou falando isso, estou lembrando umas frases de Lula que estava na África do Sul, não, aqui está tão limpinho, nem está parecendo a África. Eu vou até parar de citar esse exemplo, que é um continente que eu gosto muito. Mas aí está dinheiro, e aí alguns falam, isso é muito excessivo, é oneroso para o devedor. Tem que ser dinheiro, a não ser que você prove uma excepcionalidade extraordinária. É o capital de giro da empresa, o plano de saúde. Há pouco tempo penhorou de um plano aí, nós defendemos lá, conseguimos liberar. Mas é a maior onerosidade, menor onerosidade, sim, com máximo de efetividade para o credor. E na balança pesa a favor do credor na interpretação, nessa hermenêutica atual. Viciado nesse negócio, pessoal, talvez vocês não acreditem. Eu vou para o fórum assistir a audiência de conciliação.
Vocês já foram aqui? Até foram, claro. Eu acho aquilo engraçado. E quando veio aquilo, pessoal, aquele negócio foi bom. Criou aquilo no código, o cara ficou sabendo que tinha aquilo em outros países civilizados como nós. Conciliação e mediação. Aí eu incentivo, tudo que é para gastar dinheiro público assim, eu adoro esse troço. Comer com dinheiro alheio. Eles mandaram uma comissão e este que vos fala foi para a Inglaterra para ver como é que funcionava. Por conta da viúva. Nós fomos, os caras da magistratura, fui lá. Como é que funcionava a conciliação e mediação. Tem um colega magistrado até que interessou para saber quanto um magistrado inglês ganhava. O cara arrancou um cartãozinho de crédito assim, não igual o meu, que o meu é azulzinho, feinho, coitado. Arrancou um cartão bonito, tinha a carinha da rainha. Falou, não, aqui não tem salário. Você gasta quanto precisar. Os olhos brilharam, assim, o cara imaginou tanta coisa que eu não tenho nem coragem de falar, que ele podia fazer com o cartão daquilo. Mas nós ficamos lá observando aquelas cortes, o que eles faziam? Chega um processo, filho, pelo menos que eu vi lá quando fui. E fui em poucos lugares, é claro, foi uma lona, na corte A, corte B, umas 2, 3. Passeia muito naquilo, andamos, fomos recebidos lá por um cara subalterno no Palácio de Buckingham, e assim, aí chegou um processo, cara, olha, se fosse separação judiciária, em outras palavras assim, eu falei, isso não é coisa para juiz. Juiz não entra nisso não, gente, separação, entrar na minúcia, se o cara manteve relação sexual com a empregada ou não, que deve ser a coisa mais terrível para as mulheres, nada disso interessa, vai para quem entende desse assunto, psicoterapeuta, psicólogo, eu quase me inscrevi lá, que eu sei resolver esse troço, desse jeito. Quando eu fui juiz de família, lá onde eu fui, foi em Uberlândia, eu só não vou falar o nome das partes, mas uma mulher do dono, um cara muito riquíssimo lá, dono de muita coisa que eu não vou falar, ela se envolveu com um médico e mordeu nas costas dela. Isso era terrível, gente. Mordida nas costas, o marido viu, pá, separação judicial, litigiosa, provar a culpa dela. Perdia a guarda dos filhos, pedia pensão, a pessoa ia para a rua. Eu não sei se perdia o direito à ameação, acho que era tudo. A pessoa ia lá para aqueles lugares onde ficavam os leprosos. E eu fui ali, ouvindo aquilo, o cara era um crápula, o cidadão. E tinha mulher demais, e eu fiz uma construção lá na minha sentença, foi que eu declarei o sujeito culpado. O marido ser culpado porque o médico mordeu nas costas da mulher. Isso é uma loucura, esse troço chegou no tribunal aqui. Aqueles velhinhos, o tribunal só tinha 20 e pouco. Eles falaram horrores da minha sentença. Em outras palavras, esse cara ficou doido, desse jeito. Aí um dia até vim aqui, alguém topou no assunto. Eu falei, ela pode ser culpada para os senhores. Para mim, eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que foi o sujeito que foi culpado disso. Mas esse tipo de opinião. Agora a coisa está bem light, você pode fazer o que quiser e cai na família da Maria Berenice Dias. E aí tudo é válido naquele negócio. A ordem de penhora está aí, ordem de caráter absoluto ou relativo. Tem súmula disso no Código 73 e está vigente. É o dinheiro. Pode afastar essa ordem? Sim, pode. Provando que vai matar o cavalo. E, na verdade, tem que tirar os carrapatos. Moratória legal. E isso era esquisito. Quando o STJ decidiu, eu não vou citar número de resto, eu não sei nada disso também, mas era assim, ó, tem título extrajudicial. Você deposita 30% e nós dividimos aqui para você. Razoável. Acho que o judiciário nunca poderia entrar num negócio daquele. Aquilo é altamente inconstitucional, gente. E o ato jurídico perfeito? Você prometeu me pagar no dia 20 de dezembro, ato jurídico perfeito, o mesmo status, o status da coisa julgada, o judiciário vem e fala, não, aqui está parcelado. Eu falei, parcela os negócios do senhor aí, meu senhor, não meu crédito. Eu fiz um negócio jurídico, pode não pagar, eu vou penhorar bem, mas a lei autorizou. E aqui também não questiona a constitucionalidade. Você pode enxergar aí, filho, tanto de inconstitucionalidade você quiser num negócio desse. Não conseguirá emplacar uma no Supremo Tribunal Federal. Está tudo dominado. Se pegar aquele artigo 927, que trata ali o juiz observará, eu não sei nem o que pode significar aquilo, e tudo isso eu falei lá na comissão. Ele observará, será que só vai observar assim? Ele observará. Aí começa lá, os julgamentos em ADIs, fala, bacana, isso está certo, está na Constituição, é assim, meu Supremo decidiu, acabou. As súmulas vinculantes, foi tranquilo, o Legislativo deu uma parcela do poder legiferante ao Supremo Tribunal Federal. O Legislativo aqui não quer nada mesmo, diferentemente do mundo, passou para o Supremo. E aí vem todo tipo de coisa.
a começar pelo IRDR, o IAC, não sei o quê, parece que aquilo tudo seria, em tese, inconstitucional. Teria que haver uma emenda constitucional permitindo, porque a competência é fixada na Constituição dos Tribunais Superiores. Mas vem lá que tem que obedecer às súmulas de orientação, eu não sei se é obedecer não, é observará. Eu vi aquele Leonardo Greco falando, professor lá da UFRJ, G é da Guanabara. Falou, o cara é antigo mesmo. E aí ele falando assim, eu vou fazer uma interpretação cínica desse negócio aqui. É para observar também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o STJ, o juiz. Coitadinho do juiz. Não, eu fico com dó do juiz quando eu vejo o que o cara vai arrumar com o negócio dele. Ainda bem que não precisa seguir a lei no nosso país, ninguém... Já pensou observar a jurisprudência? E qual é a jurisprudência, meu senhor, sobre esse tema? Alguém sabe? Aquilo assim, 5 minutos está mudando aquilo tudo, desse jeito. Mas ninguém dá bola para a inconstitucionalidade. A moratória legal é um absurdo isso. Para título executivo extrajudicial era o fim. Está lá o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido no mesmo estado. Faziam isso. E aí uma decisão sacada da cartola, falou, isso também aplica-se às sentenças judiciais. Mas, meu senhor, o senhor não pode fazer isso não, o senhor não pode fazer isso não, o juiz decidiu que tem que pagar tudo agora, houve coisas julgadas, não dá a menor bola para aqui. Ele falou, não, aqui também. Aí veio a lei agora e proibiu. No nosso direito, nós quase sempre não damos bola para texto constitucional, a não ser para pegar aqueles princípios lá do artigo 5º e fazer maior bobagem. Eu estava no tribunal, ainda bem que eu saí, que eu não estava tendo mais estômago para tanta coisa. Aí chegou uma decisão lá, julgando improcedente o pedido de despejo. O fundamento, em nome da dignidade da pessoa humana. E aí explicava que lá na casa havia 2 velhinhas, inclusive defendidas pela Defensoria Pública, e não decretou despejo por falta de pagamento. Eu fiquei tão irritado com aquilo. O senhor tem uma birra, né, contra o princípio da dignidade da pessoa humana? Não, não tem nada a ver. Sou cristão, todas essas religiões abraônicas, enfim, não só o cristianismo, mas até o judaísmo valoriza muito isso. E aí eu falei, mas também em nome da dignidade da pessoa humana. Isso é uma coisa assim, até cínica, vamos falar. Eu decreto o despejo, porque no outro polo, no polo ativo, tem uma pessoa que tem deficiências. Claro que isso não é argumento jurídico. Isso pode ser argumento moral, religioso, isso é problema lá do executivo resolver, se é a velhinha, se é o deficiente. Essas bobagens graçam o nosso mundo. Eu tenho vergonha de falar sobre isso, a não ser que tenha potencializar uma regra, como o Radbruch fala. Isso aqui você extrai uma interpretação mais razoável. Não estou falando que o juiz vai só emitir uma declaração declarando a vontade da lei. Não, tem que interpretar para ver qual é a vontade da lei. É voltar ao estudo de Hans Kelsen. Nossa, como eu falei isso nas faculdades. Eles viram o nariz, não gostam disso. O negócio deles é de Alexis, de Habermas para diante. Bobajada, gente. Você pegar trabalhos acadêmicos hoje, que tem assim. E o outro, o Kelsen. Ele fala, não, isso é teoria pura do direito, isso não pode não. Teoria pura do direito, o juiz é escravo da lei. Não sei, alguém arrancou isso e falou isso. Leva em conta todos os valores, princípios na feitura da lei. Na aplicação, na teoria do direito é pura. O juiz deve se despir desses valores religiosos como da velhinha. Mas, enfim, ele deve alcançar a vontade da lei com a interpretação? Sim. O juiz é um autômato? Não. E naquela interpretação cria direito? Dê certo o que cria. E fizemos isso no artigo 133 lá. Até eu dei muita ideia nisso. Humberto também achou muito razoável, falou, vamos criar aqui um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque isso é um abuso, pessoal, negócio desse, isso é abusivo com as pessoas jurídicas. Estou exagerando, tomara que não tenha ninguém aqui lá da Justiça do Trabalho, eu não tenho interesse em ofender, principalmente que eu sou um cara de corporação, mas passar na porta da Justiça do Trabalho é perigoso ter bens penhorados. Não é não? E desconsidera a personalidade jurídica. Ah, meu senhor, eu não estou nem nessa cadeia do negócio jurídico. Loucura, loucura aquilo. Todo mundo falou, não, tem que ter um incidente, a não ser em casos muito especiais que o juiz dá a tutela antecipatória na execução. Os tribunais não gostam desse nome, porque eu falo tutela, é porque na execução não pode ter nome tutela antecipatória, eles chamam de penhora cautelar.
online, penhora cautelar, online, não sei o quê. Eu falei, mas tem pelo menos citar outra parte para ela se defender, a não ser casos assim extraordinários que se possa deferir. Pois, de 20, acho que são 27 tribunais, TRTs, eu fui em 18 no país, por ocasião do COI, e eu falava sobre isso, tudo, e lá era destinado quase que exclusivamente a Justiça do Trabalho. Aquele ministro Dalazen chegou e falou, se vocês querem assim, põe aí, que aplica-se a Justiça do Trabalho. Alguém da comissão, muito sabiamente, falou, não ponha, senão é só esse que vai aplicar, os outros não aplicam. E era para aplicar. Aí eu falava aí nos TRT, cara, mas o senhor está se esquecendo, que isso aqui não aplica aqui não, E o princípio da simplicidade, da oralidade, da menor onerosidade para o empregado, da burrice, da deficiência mental do empregado, diz que a lei não aplica não. Não foi valorado tudo isso, todos esses aspectos, mas acharam que aquilo era razão. Não vai aplicar, aquilo não vale nada. O juiz arranca da cartola assim. Vocês devem ficar quase sempre aqui, eu quero crer, no polo dos necessitados. Eu não tenho nada contra, nós defendemos lá necessitado, sujeito com dinheiro. Quando tem dinheiro a gente cobra caro. E hora que daqui a um minutinho eu paro. A verbação premonitória, todo mundo sabe disso, já era assim. O que mudou agora tem que ter o despacho do juiz. Eu queria arrumar uma confusão com você, eu entrava com a execução, falava uma ordem premonitória, eu vou lá no cartório e anota aquela execução na matrícula do seu imóvel, no registro do seu automóvel, você não consegue vender aquele jeito nenhum. Agora precisa do despacho do juiz, do recebimento, da análise dos pressupostos, aquele negócio todo. É isso que mudou. Razoável. Embora, de um modo geral, eu pelo menos fui assim, você não ficava olhando aquele nada. Cite-se. Se você escrever cite-se, já está bom, pode ir lá e requerer a anotação pré-monitória. Mas rigor o juiz tinha que analisar aqui tudo, desde o início, né? Mas bacana, é isso que mudou aí. Para quem você deve estar careca de saber disso. Execução de dívida de condomínio. Bacana, não vou nem falar nisso. Agora é título extrajudicial. Mas que bacana, não era, precisava de um processo de conhecimento. Legal, é só o condômino embargar e está valendo, né? Aí, graças a Deus, obrigado. Às 9, então, nós paramos, faltam 7 minutos. O que ficar aí, que eu não sei quantos slides tem nisso, não sei nada desse negócio. Tem 46, eu estou no 16. Se interessarem, fica aqui, olha isso, nada disso. O que é isso? Prova testemunhal para justificar o não pagamento. E eu vi essa discussão por aí afora, em artigos, nem sei quem escreveu. Provar que eu fiz ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Vocês estão cansados de saber disso. A prova testemunhal admite. O que eu achei engraçado em todos os julgados que eu vi, inclusive da ministra Nancy Andrighi, estou citando o nome dela, porque é pessoa de alto nível. No livro do Direito Civil, que nós vamos sortear ao final, isso tem uma finalidade clara, ele está ali, a editora que forneceu, falou, fala uns 30 segundos sobre o livro, a finalidade aqui é que as pessoas fiquem até o fim. Se a pessoa achar que deva ganhar, não fica ninguém no negócio desse, né? O cara que ficar é porque está com a perna quebrada e correr com as muletas dele. Mas aí eu vi uns julgados da Nancy Andrighi, a Andrighi até comentou desse livro, eu mandei para ela, e tem o nome dela demais, assim, eu gosto muito dela, mas nesse negócio, e até ela fala que tem que produzir a prova em 3 dias, eu fico pensando, coitado do devedor de alimento, como é que ele faz, né? Aí ele requer, fala, eu não posso pagar, eu tenho aqui 3, 4 testemunhas que pode depor, fala, só se eu conseguir que o juiz tome o depoimento em 3 dias, todas as decisões que eu li são assim, vocês podem, é claro que um negócio desse não tem cabimento, né? Deve ser que arrolar em 3 dias, mas eles são claros, tem um que até negrita, só se conseguir realizar a prova, se fosse pelo menos requerer, né? Mas está aí agora, isso aí não fala que é provar que eu fiz ou justificar a impossibilidade de efetuar. Me parece tão claro que qualquer prova é admissível, mas cria uma polêmica, vocês precisam de ver nos tribunais, 90% das coisas que se discute, aquelas polêmicas todas, bobajada. Um dia vi lá um debate, o Lewandowski falou, e Capelletti? Aquilo para mim é um argumento a látere, irrelevante. Aí passou dali, o Fux é metido a processualista, aquele negócio todo, lá no Rio, esse negócio de tutela da evidência é coisa dele, da tese lá, da UFRJ, aí pôs aí, vamos pôr aí, tutela da evidência. Se eu tivesse tirado um negócio da cartola e eu tivesse poder de mando, vocês acham que eu mandaria pôr? E muito mais, gente, é claro que eu poria. E põe esse troço lá. Mas aí,
Isso aí, alguém arruma essa discussão. Eu estava falando de Capelletti, Lewandowski falou, passou um tempinho, eu falei, nem a parte, nem sei o que era, não. Falou, gostaria de falar, e que eu convivi com o professor Capelletti, foi falando e falando, uns 50, 60 minutos. Ele nunca falou isso, desse jeito. Mas, gente, como é que esse povo tem tempo? Quando eu era criança, eu gostava muito de jogo de futebol. Hoje eu sou um atleticano, mas vou pouco ao campo. Adorei o jogo de ontem. Mas aí eu gostava de ir ao campo, era o campo do Boa, que agora o Bruno estava jogando, não sei por que tiraram daquele da minha cidade. Eu vivi a minha infância em Ituiutaba. Eu gostava era das brigas no final. Eles batiam nos juízes todos os jogos, corria atrás do juiz para bater, o time que perdeu. Eu falo para você, é uma vergonha eu falar isso. Eu adorava aquelas brigas no Supremo. Gostava da época do Collor, para eu rir daquela bobajada. E no Supremo briga. Joaquim Barbosa, gente, aquilo era muito engraçado, aqueles negócios. Eu te espero lá fora. Não sei. E coisas que acontecem no Supremo, eu falo isso, fiquei 9 anos aqui no tribunal, mas tenho uma vivência. Aquilo é impensável aqui. Eu acho que é. Sei de fazer aquilo. É uma vergonha para o juiz assim. Eu acho que era. Você é suspeito, não, porque você não sabe. E amigo do sujeito fala, não, ele, meu amigo, não dou bola para amigo, não tem amigo, não. O juiz acha que eu sou e me afasta. Nunca tive esse problema. Mas ser impedida é uma vergonha. Porque você sabe daquilo. Eu não posso advogar no caso, eu não posso ser julgador no caso que o meu filho é advogado. Nunca pode. Claro que não pode. Que a mulher, nossa, você não pode. Atuei em Uberlândia e tinha lá numa situação dessa. Todos os casos empurrava e vinha para mim, desse, porque não pode atuar, não querem. Não basta ser honesto, tem que provar que eu é. O código discutiu muito isso lá. Falou, agora não é com a pessoa do advogado mais não, é com a sociedade de advogado. Então tem ali dentro do escritório a mulher, o filhinho do ministro. Não, ele não pode. Ele não pode. Deve estar achando, quem é de fora do tribunal, que aquilo vai ajudar. Vai ajudar porque o cara é filho do ministro. Eu não acredito que aquilo ajuda. Eu acho que atrapalha. No meu caso, o que ajuda, que eu percebo, é que o desembargador vai ler. Eu já chego na porta, falo, eu estou aqui como advogado. Eu não percebo isso. Você está ajudar A ou B. Eu não tenho essa visão dos juízes até o 2º grau, onde eu cheguei. Mas aquele esquisito. E fala, isso não serve de parâmetro para mim. Nossa Senhora. Sei não. Eu acho, não precisa compartilhar comigo, eu não estou precisando de... Eu acho que aquilo é caso de impeachment. Quem sabe a gente provoca o Ministério Público, no mínimo na improbidade. Vamos para frente. Discussão. Olha, 9 horas, mais um só, prova testemunha. Eu não estou interessado em ficar falando disso para vocês, não. Recurso cabível. Isso é óbvio, né? Enfim, seguiu a linha, agravo de instrumento, excesso se extingue a execução. Pessoal, tem uns 30 slides aqui, fiquem à vontade para ler isso. Eu preciso ir para casa, que eu saí cedo também, e não vou ficar, e ninguém aguenta um negócio desse. E ficar lendo, isso me cansa. Mas bacana. Posso sortear assim, né? Vê como sortear, ou distribui para os primeiros da fila e pronto. Vou começar por aqui. Tem mais uns livros, mas depois eu faço. Depois que o Mário é meu amigo, o Mário é o nosso representante aqui em Belo Horizonte, Mário Pascoal, está lá embaixo. Ele é da antiga Atlas, tudo, agora é o Grupo Gen, que é muito bom também, mas Muquirana, dono é um judeu, esse cara não dá nada para ninguém, se puder tomar, toma. Eu fui autor da Atlas, já há tempo eu era da Lumen, e a Atlas tinha vários, sabe? Era um aparato quando você chegava numa cidade. Agora, mas está aqui, então eu trouxe só esse, mas tem um de sentença, ninguém interessa sobre isso. Tem um comparado que eu gosto muito, ele não é comentado, é comparado. Eu uso isso dia a dia, que eu não me lembro o artigo do novo CPC, eu vou no antigo. Aí ele me remete, está sublinhado o que mudou. Como eu uso aquele livrinho? É verde. A primeira edição saiu colorida. Aí diz que gasta muito dinheiro, eles puseram uma cor só agora, é sublinhado. Esse é um comentário. Isso é da época da comissão. Eu ficava fazendo anotações. Quando terminou, saiu o código, publiquei esse novo CPC comentado.
Comentário básico, tem coisa agora que precisa até acrescentar, mas eu até reputo um bom livro, vamos sortear isso aqui com essa publicidade. Isso eu estou fazendo assim por merchandising. Eu irei em setembro para a Itália, vou passar 60 dias. E aí, quem quiser comprar para ajudar essa pessoa necessitada, já que vocês são da Defensoria Pública, é bacana. Eu vou lá, eu vou ministrar umas aulas. Eu sei italiano, os caras falam que eu falo, eu acho que é só para me agradar. E eu misturo aqui tudo, eu falo um pouco espanhol, um pouco italiano, eu não lembro, eu sei a palavra em inglês, eu falo. Eles falam, não, mas você fala bem isso e tal. É claro que eu não embarco nisso, né? Doutora Ellen, como é que eu faço? Corro o dedo aqui, vamos começar assim pelo início, vai aqui nesse, ó. Ô, Frederico de Souza Saraiva, cadê o Frederico? Grita bing e vem correndo, Frederico. Ah, vamos para cá. Aí aqui, no meio agora. Cadê a Lívia? Lívia, está aí? Ei, Lívia. Ah, Lívia. Ó, depois eu autografo no final para não cansar as pessoas, né? Bacana, Lívia, ó. O que eu te peço é que faça todas as anotações, mande para mim que eu mando um exemplar novo. Ah, vamos tirar uma foto oficial. Bacana, vamos para a próxima. Então tira, senão vai postergando. Depois eu decido esse caso. Ricaldone, bacana, essa sua ascendência italiana, né? Ah, isso. Ricaldone, eu sou descendente, eu sou da 20ª geração, aí eu fico sustentando isso, aquele compositor do até pedi quando o ministro Joaquim Barbosa teve aqui. Foi antes do ministro Joaquim Barbosa, quem teve, na verdade, foi o Gilberto Gil. Tem uma perda, está muito doente, né? Eu gosto muito daquele sujeito, da música, não do ministro. Mas eu pedi o ministro aqui em Ouro Preto. Falei, ministro, eu gostaria de ocupar aí a vaga de negro no Supremo Tribunal Federal. Esse país nosso é tão bobo com esse negócio, né? Ele fala, mas se você é negro, que dirá da rainha Elizabeth? Desse jeito, eu entendo. Mas eu já fiz exames, tudo, genético, tem quase 80% de sangue, meu bisavô é negro, tem irmã negra, tudo isso. Então, isso, eu só quero dizer que isso é de um preconceito, uma norma, né? Que bobagem, né? Só um país como o nosso, não acredito que em lugar nenhum do mundo fica discriminando as pessoas. Eu vou perguntar lá na Angola se não tem uma vaga para mim na Suprema Corte, vaga de branco, desse jeito, que aí eu vou para lá, de certo eles vão me aceitar, mas não interessa, é comentário que não vem ao caso. Aliás, é o que eu mais fiz aqui hoje. Eu pus a mão por acaso. E acho que não deve ser declarado nem suspeição, nem impedimento. Doutora Ellen Caires Teixeira Brandão. Esse livro. Enfim, presidência da corte também tem direito, gente. Não pode partir para a imoralidade. Vamos para fora. Pessoal, manifesto mais uma vez, registro a alegria, a satisfação de estar aqui com vocês, um grupo tão seleto. Se achar que devo fazer pergunta, faço o máximo, pode acontecer de eu não saber responder. E tem nosso debatedor aqui, aí sim. Doutora Elia, obrigado. Vamos ali para frente. Uma foto dessa vai ficar para a posteridade quando você for para o Supremo. Aqui vem a vaga da Defensoria Pública.
Professor, a gente também gostaria de deixar uma lembrança com o senhor. Eu não sei se vocês repararam, o professor faz aniversário no dia da Defensoria Pública, né? Dia 19 de maio. E a gente deixa uma lembrança muito singela aqui para o senhor, pela delicadeza, né, de ter essa noite aqui conosco. Sim. E é uma agenda, apesar de a gente já estar chegando no meio do ano aí, mas é interessante que ela, em cada início de mês, tem um projeto de destaque da Defensoria. Na hora que o senhor estiver lá, tomando os vinhos, enfim, fazendo umas reflexões sobre a vida. Eu uso esse celular na agenda. Esse negócio sumiu no final de semana. Eu fiquei tão aborrecido ontem que eu fui ao escritório. Foi 19 horas. Vai lá e compra uma agenda para mim. Não mexo com isso mais. Eu vou usar a Defensoria. Comecei ontem. Eu estava escrevendo aqui. Desculpe qualquer um, mas só o imbecil, quando o cara está escrevendo, você está falando comigo. Você desse negócio aqui. Eu também prefiro a agenda. Bom, agradecer aos colegas e vou passar para o doutor Felipe. Inclusive, era a nossa intenção da gente fazer uma demonstração aqui. A gente vai encaminhar por e-mail. O Felipe nos está elaborando um trabalho com as principais decisões, né, dos tribunais, e a gente já colocou isso no ambiente virtual da escola, que quem ainda não entrou no site Escola Superior, .mg.df.br, a gente tem uma área restrita, e dentro da área restrita a gente chamou de Conexão Escola. Conexão porque a gente quer que os colegas do interior, os colegas de outras especializadas, de outras defensorias possam se conectar, e aí seria uma semente, né? E a gente começou com a Deside Civil, para que eles pudessem trazer as informações aí para os colegas do Estado todo. E agradecer muito o Felipe também, né, nessa empreitada aí, e o professor, né, parabenizá-lo aí, adiantando aí, né, pelo aniversário. Que o senhor continue, né, tendo tanto vigor e empolgação. E, doutor Felipe, por favor. Dada a hora aqui, eu vou fazer só uma provocação ao professor, parabenizando a Clara Ellen pela iniciativa. Mas está na ordem do dia a dificuldade que todos nós estamos vivenciando com relação ao recebimento de alvará. Como é que o senhor está vendo essa situação, essa dificuldade aí entre o governo do Estado e o Banco do Brasil, e que tipo de providência o senhor tem adotado ou sugere adotar no caso do alvará não ser efetivamente pago? Essa é a pergunta mais difícil que eu poderia responder na minha vida. Eu nunca enfrentei nenhuma situação, mas no plano abstrato, eu confesso, agora não teria o que fazer mais. Assim, o que adiantaria e poderia ter feito no início? Até se a Defensoria tivesse legitimidade, ou os órgãos legitimados, é inconstitucionalidade de uma lei dessa, isso não tem cabimento. Lançar mão do dinheiro das pessoas, do jurisdicionado, para manter o poder público. Isso é o fim, isso não tem cabimento. Parece que no nosso país houve um acordão geral, então você não mexe com a minha corporação, eu também não mexo com a sua, com o Estado, e ajeitou-se isso. Tem receio de falar nada, e não é à toa que as custas de cartórios, emolumento, tudo isso é tudo às vezes muito alto. Não, doutor Felipe, eu não sei. Isso é impensável. Pegar um paísinho pobre, eu fiquei lá um tempo, que é um dos mais humildes da Europa, que é Portugal. É impensável. Até esse negócio de precatório. Não, o juiz dá uma ordem para pagar em tanto tempo, aquilo ali, 3 meses. Agora aqui tem o tal precatório, que isso, eu não sei se é uma criação brasileira ou de outra, eu vou passar até saber a origem, mas é de um Estado muito vil. Aí não ficam satisfeitos com isso e pedem o dinheiro. O que o juiz poderia fazer, né? Sequestrar o que não tem nada, não tem o que sequestrar, recair sobre a pessoa do administrador e prendê-lo, para isso não é o caso, a lei autoriza. Não, eu não sei não. O dia que vocês descobrirem, me falem, o que faz com um negócio desse? Talvez ficar na porta do fórum, gritar, arrancar a roupa, se acorrentar. Eu era da Corregedoria em 92, você se acorrentou na porta do fórum, correntou, por causa de problema de pensão alimentícia.
Talvez, brincadeira. Eu não sei mesmo, não sei. Eu acho isso é de uma pouca vergonha, é triste ver isso, né? Está graçando pelo país, então, né? E o que eu acho interessante é que esse dinheiro tudo está em algum lugar, né? E aí essas ações todas, Lava Jato, e o sujeito pegou 3 bilhões, eles falam assim, e nós conseguimos recuperar 10 milhões, eu não sei nem o que significa isso, mas parece que é pouco, né? Quem sabe esse negócio, se o Cabral pegou mesmo, não estou nem afirmando, quem sabe dá para pagar esse troço todo, né? Ou mergulhar ali na Baía da Guanabara, acha esse dinheiro, não sei. Não sei, me perdoa. E eu acho que ele escolheu, o Felipe escolheu a pergunta, foi essa, ele não sabe responder. Isso está parecendo uns problemas que eu enfrentava, de física era comum, aquilo não tem solução, não tem, porque as premissas ali não batem, a coisa está na origem. Legal demais. Obrigado. Reitero aí os agradecimentos, professor Eupídio, colega Felipe, né? Espero que tenhamos outras oportunidades de receber o senhor. Como eu disse, a gente está inaugurando aqui esse espaço para essa finalidade, aqui o atendimento, né? Amanhã cedo teremos aqui talvez 200 e poucos, né? Aguardando aqui para serem atendidos. E na próxima oportunidade, se Deus quiser, a gente já vai estar com o nosso auditório aí, né? E venha sempre, né? Essa casa está aberta, né? E aproveito para convidar os senhores para o evento que a gente vai ter na sexta-feira, que a gente vai falar um pouco sobre a legitimidade para a ação civil pública da Defensoria, e os 2 colegas também, ainda na temática do processo civil, vão falar um pouquinho sobre o artigo que fizeram, né, num livro que foi publicado apenas de defensores. Tá? Agradeço a equipe aí que nos deu apoio e até a próxima, né, se Deus quiser. E agora vamos pegar aqui, né, o autógrafo do professor. Muito obrigada aos colegas do interior aí também.